Saúde, amada igreja, ao Pai Senhor. Amém. Jesus está na casa, irmão. Aleluia. Está sentindo essa alegria de louvar, de adorar? Isso é bom demais, irmão. Como trocar isso pelas coisas dessa terra, desse mundo? Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, uma palavra conhecida. Tive a oportunidade de um dia pregar, mas o Senhor falou comigo de uma forma diferente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Amém? Amém. Todos. Porque Deus Amou o mundo de tal maneira que que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna. porquanto Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Deus seu Filho. versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, Não para que condenássemos o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, Não é condenado, mas aquele que não crê, já está condenado. amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. glória. Aleluia. Mas irmãos, quem crê que a palavra de Deus é verdade, diga amém. Amém. Aqui, irmãos, nesse capítulo, nessa leitura que eu e você fizemos, alguém pode tentar equiparar, igualar ou chegar perto dessa prova de amor? Impossível. A maior prova de amor que um Deus fez por homens, por mulheres, falhos, pecadores, ao qual o destino era a morte e a morte eterna. Nós lemos que o amor de Deus foi manifestado não somente em palavras, porque eu falar que eu te amo é fácil, você falar que me ama também é fácil. Mas o amor verdadeiramente é demonstrado em atitude, modo de agir. E Deus, Ele não somente amou de palavra, Ele agiu, Ele fez, Ele entregou o seu único filho por você. E não quando você estava dando glória aqui não, quando você estava lá, rejeitando Ele, lá fora, na prostituição, na bebida, nos adultérios da vida, nos vícios em drogas, aonde que eu e você tínhamos um coração embrutecido, duro, um coração carnal, um coração que rejeitava a palavra de Deus. Foi lá. E eu quero, irmão, falar com os irmãos sobre um assunto que foi gerado em mim. E eu creio que os irmãos também devem estar percebendo como está lá fora. Eu quero falar sobre um assunto que é a consequência da incredulidade. Lá fora você tem visto com seus próprios olhos, muitos estão se afastando. A cada dia, o número de ateus, pessoas que dizem que não crê mais em Deus, tem crescido. O número de escarnecedores tem crescido. Pessoas que estavam, como nós estávamos aqui agora adorando, glorificando, exaltando, hoje estão adorando outros deuses. O irmão abriu o culto aqui, falou que nós não adoramos a um Deus de pau, de pedra, confeccionado por mãos humanas. Nós adoramos a um Deus que está vivo. E Ele, por estar vivo, Ele prometeu, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente, Ele está. Mas o que faz a pessoa abandonar esse Deus vivo
para adorar um Deus mudo, para adorar, irmãos, a um Deus que tem boca e não fala, para se prostrar diante de algo que é confeccionado por mãos humanas. Há uma profecia, irmãos, que opera em nosso meio, e essa profecia ela é violenta. Que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. A Bíblia ela não está falando que se possível for, vai, não. Está falando que muitos se apostatarão, ou seja, vão regressar, vão deixar de crer, vão deixar de acreditar. Vocês prestaram atenção nos louvores hoje? Eu prestei atenção, não só estava adorando não, estava prestando atenção naquilo que eu estava adorando. Você percebeu que Deus falou com vocês no louvor? Começamos a exaltar aqui que não há Deus maior, que não há Deus melhor, e de fato não há. O segundo mostrou, da mesma forma que abriu o culto aqui, de um presente de Deus, que Deus daria um menino para o ser humano. E havia uma profecia que esse menino, quando ele começasse o seu ministério, daria vida onde não haveria vida, que levantaria o caído, traria cura, milagres, prodígio, que ia de fato reconciliar o homem com Deus, porque a comunhão ela estava quebrada. Mostrou aqui que nada além do sangue, fazendo eu e você lembrar, irmãos, de alguém que morreu, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia e bradou antes de morrer: vocês estão livres. Todo aquele que crê, de fato é lavado e remido no sangue de Jesus. Louvamos porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ou seja, um louvor trazendo esperança para mim e para você. Grandioso é o Senhor, que ainda que você possa estar passando por qualquer dificuldade, nada, nem ninguém, luta, adversidade, demônio, seja o que for, nada chega aos pés do tamanho do Senhor. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Cantamos aqui que alvo mais que a neve. Amados irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de entender. Já estão no Evangelho 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30. E ainda estão presos em seus traumas, estão presas no passado. Porque eu há 20 anos atrás eu fiz uma coisa, como que eu vou adorar? Vem coisas na mente, como que eu vou para o culto? Temos que crer que um Deus que pega uma pedra, coloca sobre os pecados, e a Bíblia diz que joga no fundo do mar. Se a Bíblia está falando que o nosso Deus, Ele apaga, Ele perdoa e joga no fundo do mar, por que você está lembrando do seu passado? Por que você deixa o inimigo colocar coisas na sua cabeça para lembrar coisas que você fez lá atrás, ao qual ainda você nem servia o Senhor? Você é lavado e remido no sangue de Jesus. A Bíblia vai falar que eu e você agora, nesse momento, justificado pela fé, temos paz para com Deus. Alguém pagou a nossa dívida. Fomos justificados. Justificação: alguém se colocou no meu e no seu lugar. A ira era para mim, a ira era para você, aqueles cravos eram para mim, eram para você, aquela cruz era para mim e para você, o inferno estava reservado para mim e para você, mas um Deus se colocou no meu e no seu lugar. E a ira de Deus foi imputada. E o pastor costuma pregar aqui que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha meu rostinho, Ele não olha o seu rostinho, Ele está vendo o Filho dele em você, porque Jesus te justificou. Aleluia. Então joga esse pensamento por terra, joga essas acusações por terra, porque se alguém está em Cristo,
As coisas passou ou não? Eis que tudo, você agora é uma nova pessoa. Nada além do sangue. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Glória a Deus. E a geração ela tem dificuldade de entender isso. Um problema da incredulidade, irmãos, e outro sentimento que tem permeado em nosso meio é a dúvida. Isso é um perigo. Ela vai vir. Ela sempre vem. Mas você tem deixado a dúvida te dominar? Você de fato tem deixado a dúvida tomar o controle daquilo que foi dado a você, que é a fé, por meio do Filho de Deus? Porque eu vejo, eu ouço, eu creio que também vocês veem, vocês também têm ouvido, muitas pessoas não estão crendo mais no perdão de Deus. No nosso campo, da nossa igreja, acreditem, tem gente que está no culto, vai aos cultos, está lá no culto louvando, ouvindo a palavra, mas ela declara com a boca dela que para ela não tem mais jeito. Me explica uma situação dessa, me explica. O que eu e você viemos fazer aqui? O que eu e você, qual o intuito que nós estamos aqui? Às terças tem oração que você dobra o seu joelho, não é diante do homem, ou é? Na escola bíblica, às quinta-feira, viemos aqui para aprender a palavra de alguém ao qual está aqui não está vendo, ou viemos aqui para ver o irmão? Qual é o intuito? O meu intuito, como foi falado aqui na ministração, eu sei de onde o Senhor me tirou. Você sabe de onde o Senhor te tirou? Tem situações, irmão, que é vergonhoso até lembrar da onde o Senhor nos tirou, mas aí mostra a grandeza de Deus. Que nenhum homem tinha tal capacidade de nos tirar de lá. Talvez até tentaram. Conselhos, sai dessa vida. E um monte de situações que nos rodeou, mas nada nos tirava de lá. Mas no momento que eu e você temos a oportunidade para um Deus que falou que era possível, que de fato é verdade, aquilo que era impossível, tem um louvor da coletânea, aquilo que parecia impossível, para o homem é impossível, mas para Deus não. Ele nos tirou de lá com mãos fortes, nos perdoou, nos lavou, tem nos guardado. E quantos irmãos têm rejeitado? A Bíblia vai mencionar para mim e para você em Hebreus que nós não devemos abandonar, como de costume muitos têm feito, o corpo, a membresia, o culto. Pessoas que um dia pregaram poderosamente, que Deus operou pelas suas mãos, expulsou demônios, colocaram a mão em enfermidades caíram por terra. Muitos livramentos, muitas experiências, e hoje estão aí em porta de botequim. Muitos estão no vício, se prostituindo, adorando demônios, e por aí vai. Jesus, irmãos, é o projeto de salvação. Jesus é o projeto de Deus para resgatar. É o último projeto que Deus deu a oportunidade para o homem. Porque o cenário era de uma incredulidade muito grande. E há diversos exemplos na Bíblia que, se a gente pudesse passear aqui, a gente não acabava tudo cedo. O pastor permitiu que alguns irmãos trouxessem uma mensagem falando de todos os sinais do Senhor. Quando Jesus começa o seu ministério pregando arrependimento, o Senhor ele começa a dar sinais. Ele começa a fazer algo
coisas que para o homem era impossível fazer. Vimos o primeiro sinal de Jesus, transformando água em vinho. Você consegue fazer isso? Você tem poder para fazer isso? Eu não tenho. E ali há algo maravilhoso por trás daquela situação. Porque aqueles cântaros de pedra mostravam a situação do ser humano, o coração do ser humano, pedra, vazio e oco. E quando a água é colocada, que é a palavra de Deus, se transforma em vinho, aquilo mostra que o ser humano voltaria a ter alegria, porque o cenário era de morte. O cenário hoje é morte, é depressão, enfermidade, crise de ansiedade, tudo o que você imaginar. E mostrando também que um Deus habitaria dentro do homem, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta o reconciliamento, porque ali era um casamento. Ou seja, Deus querendo fazer de novo a aliança com o homem. Isso é forte demais. Isso é algo muito grande. Deus habitar dentro do ser humano. Lá atrás o Espírito descia e ficava sobre, em volta. Agora não, Deus habita dentro. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você tem noção, irmãos? Deus, um Deus soberano, poderoso, habitando dentro de vaso de barro. Esse é o primeiro sinal. Jesus pega pessoas com doenças incuráveis. Você vê o exemplo da mulher do fluxo de sangue, todo mundo já conhece. Mas a Bíblia vai mencionar que ela gastou tudo com a ciência, com os médicos, mas não obteve êxito. Era algo além. Era algo mais profundo. E depois dessa situação, a mulher pobre não tem mais o que fazer. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Olha o poder da palavra. Ela ouviu, entrou no ouvido dela, veio no coração. Foi gerada uma esperança. Foi gerado nela fé. Ela creu, ela acreditou, ela botou em prática. Se eu somente tocar. O que aconteceu com aquela mulher? Então esses sinais dá para mim e para você entender. Não importa a enfermidade que você está aqui. Se você crer, você pode sair curado hoje. É o sinal que Jesus queria mostrar. Não importa a enfermidade, ela estava perdendo sangue. E não somente isso, ela nem poderia estar ali não. Ela era afastada, ia para um lugar de isolamento que ela não podia ter contato. Além de trazer a cura, o Senhor trouxe ela de volta para o convívio dos seus familiares. E não é assim, dependendo da situação que você vive, você se isola? As pessoas se isolam? E o Senhor começa a dar sinais. O que dizer de Lázaro? 4 dias morto, fedendo. O Senhor fala com as irmãs dele e elas, mas Senhor, já cheira mal. Eu não te hei dito, se você crer, você verá a glória de Deus. 4 dias. É algo tão maravilhoso que o Senhor fez de propósito. Porque ela chega ao Senhor e fala, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor fez aquilo de propósito. Porque o Senhor queria quebrar um protocolo. O Senhor, de fato, Ele queria mostrar a essência de Deus na terra. Porque Jesus se carnificou, era homem, mas era Deus. Era o Senhor que estava ali. Não era qualquer um. E no costume judaico, até o 3º dia, se poderia acontecer um milagre por mão de um profeta. Mas depois do 3º dia, só era possível alguém ressuscitar se o próprio Deus descesse do céu e habitasse na terra. Esse era o costume. Olha onde Jesus foi. Deus foi lá no costume
e quebrou, mostrando para todos eles: eu desci do céu e ressuscitei. Mas eles creram? Eles creram? A maioria não. Então eu creio, irmão, que muitos daqueles que não creram, Deus está dando uma oportunidade, estava dando uma oportunidade mostrando que se houvesse morte dentro de casa, Deus poderia mudar o quadro, mas somente para aquele que creu. Um dos príncipes de sinagoga creu. Olha que interessante, irmão, como que é batalha. A carta de Judas vai falar que eu e você devemos batalhar pela fé que nos foi dada. Tem alguém querendo roubar, tá? Tem alguém querendo tirar isso de você. O inimigo que anda ao nosso derredor, ele quer tirar de você essa preciosidade que é a fé. Porque eu e você sem fé é morte. Já era. É o fim. Jairo tem um problema dentro da sua casa. E a filha dele estava quase no fim. Mas ele creu. E ele foi. Ainda havia dúvida, Jesus sabendo, logo no percurso aconteceu o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ele viu. Ele estava ali. Quando ele chega uns anunciantes. Não perturba mais o mestre. Já tua filha já era. Então, irmão, acontecem situações na minha e na sua vida, que pessoas que não creem mais, enviado por Satanás, para fazer você não crer no Senhor. Porque além da gente adorar aqui, a gente vem para exaltar, a gente vem para glorificar, mas tem pessoas aqui que precisam ser curadas. Tem pessoas que precisam ser avivadas. Tem pessoas que precisam ser renovadas. E a nossa situação é ir atrás de quem? Do homem? É do profeta? Do pastor? Não. É atrás do mestre. É atrás do Senhor. Então a gente chega em certas situações que vai trazer às vezes dúvida, pânico, e pessoas vão chegar até você e vão falar: já era. Não precisa, é o fim. Quantos estão assim, preferindo dar voz ao homem, ao diabo, do que crer nas Escrituras e no poder de Deus? Talvez você conhece. Talvez você está vendo no seu trabalho, na sua família. Eu converso com pessoas que falam. Eu ouço as pessoas falando: eu não creio mais nos dons. Eu não creio mais que Deus pode curar. E preferem crer na medicina, e preferem crer em remédios, e preferem crer e deixando Deus de lado. E a enfermidade só vai piorando, até chegar um problema maior. O que falar do filho da viúva de Naim? Já tinha decretado a morte, já fez todos os preparativos, estava a caminho da cova. A morte estava ali. A morte estava comemorando, mas não sabia ela que Jesus ia chegar. Sabe o que eu aprendo? Parentes nossos, familiares, pessoas que você conhece, estão indo para a cova. Meu primo mesmo, quantas vezes eu escutei: não tem mais jeito, já era. Não tem como mais fazer nada. Deixa ele para lá. As pessoas, elas preferem não ter mais esperança, não crer mais, não acreditar mais. Temos uma função, irmão, que é ir de pregar o Evangelho para todo aquele que crê, para fazer discípulos. Porque a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que pode sim fazer pessoas sair de uma situação de morte e ficar numa situação de vida. E o Senhor, Ele vai mostrando as possibilidades. O que falar, irmãos, da tempestade?
Mas antes, algo interessante que Deus me mostrou, Jesus está vindo andando sobre a água. Você já viu algum homem andando sobre a água? É impossível, sim ou não? Vai afundar, pode até boiar, mas andar é algo sobrenatural. Jesus está fazendo. Simão Pedro, automaticamente, ele: Senhor, permita ir até a ti. O Senhor vem. E muitas das vezes a gente só olha para o fracasso. A gente esquece de olhar para aquilo que Deus fez. Pedro andou, sim ou não? Pedro andou. Só que quando começou o vento soprar e a onda bater, ele titubeou. Ele começou a duvidar. O que aconteceu com ele? E ele começou a clamar: Mestre, salva. Só que a Bíblia vai mostrar para mim e para você que o Senhor só fez isso aqui, ó. Esticou a mão. Ele estava perto, sim ou não? Agora vamos lá. Se eu chego para alguém que está afundado aqui, estico a mão e puxo, ele vai ficar de pé de novo ou não? Pedro voltou de novo a andar sobre as águas. E eles voltaram de novo para o barco. Só que a gente só foca: Pedro afundou. Pedro ficou incrédulo. A gente esquece, irmão, do poder de Deus, que foi maior do que qualquer coisa que aconteceu ali. Ele andou sobre as águas 2 vezes. E nesse percurso de voltar até o barco, ele não afundou. Então, irmão, vai acontecer coisas nas nossas vidas que, se eu e você duvidar, a gente vai afundar. Vai a pique. Mas se você crer no sobrenatural de Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus. E quando se começa aquela tempestade, e eu não sei se você está passando uma tempestade, alguns irmãos pedem ajuda em oração, compartilham a sua luta, a sua adversidade. De fato, estão passando tempestade. O céu está escuro, raios, trovões, ventania, não vê uma luz do sol, não vê um pássaro cantando. A vida está assim, está na luta, está na adversidade. E Jesus está tranquilo. A Bíblia fala que ele estava tirando um cochilo. Jesus estava no barco. Jesus não estava longe. Jesus não estava na outra cidade. Jesus estava ali. Mas a tempestade estava tão forte, mas tão forte, que aqueles discípulos começaram a ficar apavorados. Qual é o cenário hoje da geração? É de tranquilidade? É como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, a qual não se abalam, mas permanece firmeza. Igual essa coluna aqui, ó, firme. Se dá um soco, não se mexe. Isso é fé, isso é confiança. Mas as pessoas hoje, o cenário é de abalo. E muitas das vezes por coisa pequena, coisa simples. Começou ali a duvidar e começaram: Senhor, faz alguma coisa, não está vendo que a gente está perecendo, mas Jesus está junto. Será que Jesus ia se matar? Jesus estava ali junto. Olha a palavra: não está vendo que a gente está perecendo? Chega num nível de fé tão fraco que começa a questionar, que começa a murmurar, que começa a praguejar, como se Deus tivesse a culpa. Não, irmão, Deus está na sua vida. Ainda que você não está ouvindo Ele, ainda que Ele esteja em silêncio, Deus está do seu lado. E a gente tem que crer, irmão, sabe por quê? Que a Bíblia nos garante, a palavra de Deus. Essa palavra, ela veio do pulmão do Altíssimo, ela veio do Senhor, que Ele estaria comigo e com você todos os dias de nossas vidas. Deus não tira feriado, Deus não tira férias, Deus não descansa. A Bíblia fala que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Mas você tem que crer que no tempo certo Ele vai se levantar, irmão. Agora o silêncio acaba. Está um silêncio, a tempestade, mas Ele vai se levantar e Ele vai bradar:
vento, mar, aquieta-te. E aquilo que você não estava vendo, agora você vai ouvir um pássaro cantar. Agora você vai ver o sol raiar. Agora, irmão, você que está vendo aquela tempestade, agora você vai ver o poder de Deus, mas você tem que crer. E o segredo é permanecer no barco. Se sair do barco. E por esses desequilíbrios, irmão, quantas pessoas têm abandonado a fé? Quantas pessoas têm negado o Salvador? Você quer fazer parte da profecia que muitos escarnecedores se levantarão nos últimos dias escarnecendo? Cadê a vinda do Senhor? Que desde os nossos pais lá atrás tudo permanece como está. O ímpio fica falando isso ou é aquele que um dia creu? Tem gente, irmãos, que fala que Jesus é demônio, mas que pregava, que anunciava, que louvava, que adorava. Então a cada dia a gente tem que de fato batalhar pela fé, porque de fato, irmão, há consequências. Vamos voltar um pouquinho na história. Uma geração se perdeu, somente 8, porque creu. E não creu somente uma semana. A Bíblia não mostra que rateou na fé, que botou um pezinho no mundo. 100 anos firme, fazendo a arca. Firme, todos os dias em construção, todos os dias trabalhando, crendo na promessa que o Senhor falou: faz a arca, e aquele que entrar vai ser salvo. E uma geração se perdeu porque não creu. Geração de Sodoma e Gomorra era tão incrédula, mas tão incrédula, que era abominável, que cheirava mal, e as consequências, fogo e enxofre. Então há consequências terríveis quando você deixa de crer. Há consequências terríveis quando você deixa de verdadeiramente acreditar naquilo que Deus fala. Que falar do milagre de Glaucio e Adriana? Se eles falam assim: eu não creio, eu não quero saber disso, isso é mentira, deixa isso de lado. Houve dúvida, houve luta, houve adversidade, mas a esperança estava ali. Aconteceu sim ou não? Nasceu sim ou não? Pode glorificar o nome do Senhor? Quando Deus fala, irmão, quando Deus fala que vai fazer, vai fazer. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem dito não faria, falado não confirmaria. Se ele falou, ele vai fazer. Então, se a fé que nos foi dada temos que batalhar, vamos voltar lá na guerra, lá atrás. Vamos falar um pouquinho de Eliseu. Homem de Deus, sim ou não? Aquele homem foi cercado por um dos maiores exércitos que havia naquela época, o exército assírio. E não somente isso, o detalhe do texto. Ele está tranquilo, ele está vendo aquela situação todinha, mais de 100 mil homens, aquela multidão cercando ele está tranquilo, porque aquele homem, ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava. Mas quando o criado dele vê aquela situação, a perna começou a tremer, o queixo caiu. Meu Deus, eles são muitos. Parou de pensar no Senhor dos Exércitos, começou a ter uma batalha na mente, uma dúvida no coração, e o que gerou naquele homem? Vamos perecer. Deixou de crer no Senhor. Só que lá atrás, irmãos, o Senhor já tinha operado por meio do povo do Egito, já tinha feito como o Senhor fez. Nós falamos aqui quantos sinais o Senhor fez. E o Senhor já tinha feito lá, o Senhor já tinha dado indícios do seu poder, da sua glória. O Senhor já tinha mostrado a manifestação do seu braço, já tinha feito grandes sinais.
E Eliseu está tranquilo, mas ele duvidou. Mas aquele homem tinha tanta confiança, mas tanta confiança, que ele ora e fala: Senhor, abre os olhos do moço. E aquilo, irmão, quando aquilo que ele não estava vendo, ele começa a ver. E ele declara: maior, de fato, é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão. Quem estava com o exército assírio? Foi morto 185 mil assírios, sim ou não? Mas quem estava com os 185 mil assírios? Legiões de demônios, irmão. Então a nossa guerra vai além. A gente está numa guerra além. Só que ele fala: maior que está conosco, os anjos, carruagem de fogo, é maior do que os que estão com ele, porque ele entendeu que a luta ali era espiritual. E hoje a gente pauta a nossa fé que a luta é contra o irmão. A gente pauta a nossa fé que a nossa luta é contra o ser humano, é contra a irmã. Não, a nossa luta é contra demônios, irmãos. A nossa luta é contra potestade, principados, hostes celestiais malignas que operam querendo fazer eu e você entrar para essa lista de escarnecedores, de blasfemadores. Mas aquele homem já estava vendo, porque quem de fato tem fé, ele vê o Senhor todo dia, ele crê que o Senhor guarda, ele crê que o Senhor protege, ele não fica com medo, ele não deposita a sua confiança. Eu estava conversando com uma pessoa: você já reparou que as portas de hoje, elas estão mais frágeis do que antigamente? Já prestou atenção nisso? Antigamente vai botar uma porta, era aquele ferro, né? Hoje bota um alumínio que, se tu chutar a massa, e o ladrão entra e rouba. As madeiras não são mais aquelas madeiras mais firmes, é uma madeira que também, se você bater ali, você consegue entrar. Então tudo mais frágil, e as pessoas estão depositando a sua confiança nisso. O ladrão pula o muro: ah, mas eu tenho um pitbull, ele vai matar seu pitbull. Se a nossa confiança não estiver pautada no Senhor, os ladrões de fato entram e roubam. E as pessoas estão depositando a fé nisso. Eliseu não. Eliseu estava com a sua confiança depositada no Senhor, por isso que ele foi próspero, por isso ele foi quem foi. O que falar de um jovenzinho chamado Davi? O que falar de um jovenzinho chamado Davi? Você vê a autoridade daquele garoto? Quem é esse? Quem estava ali no exército de Israel não era qualquer soldado, não. Já tinham ganhado batalhas, já tinham ganhado terras, já tinham avançado, sabiam manejar a espada, o arco, a lança. Não era qualquer. Mas quando viu aquele gigante, quando chegou num nível de luta maior, irmãos, a gente vai chegar numa época de nossas vidas que não vai ser mais uma pomba-gira, um tranca-rua, um Zé Pimenta. Vai vir cabeça de legiões, vai vir principados, vai vir demônios mais fortes, que eu e você de fato temos que colocar as armaduras de Deus e batalhar. Eles chegaram num nível que eles não tinham enfrentado ainda. Eles chegaram a situações que eles não tinham lutado ainda. Estava diante deles. E durante 40 dias aquele homem estava afrontando. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para mim: a doença, os demônios, seja lá o que você está passando, a porta fechada, quanto tempo essa situação está te afrontando? Há quanto tempo essa situação está te afrontando? Fazendo você vacilar nos pés, na caminhada, fazendo você ter medo. A atitude de um menino, porque ele creu. Sem lança, sem espada, sem capacete. Aquele homem colocou a sua fé em prática. Ele colocou a sua confiança em prática. E ele foi e se colocou de pé, diante da batalha, diante daquela situação. Tu vem a mim com lança, escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia hoje vai mostrar para mim e para você: aquele que me confessa diante dos homens, está voltando a confessar.
quando a gente confessa, não é com a boca. Davi não fez somente com os lábios. Davi se posicionou crendo. Davi se colocou de fato na batalha, crendo, e fez. E Deus honrou, derrubou o gigante e deu vitória. Enquanto a gente ficar prostrado, enquanto a gente ficar duvidando, enquanto a gente, será que é possível? Será que é possível vencer isso? Será isso é muito grande para mim? Não, irmão, grande é o Senhor. Ele é poderoso na batalha, não tem gigante, não tem adversidade, não tem nada. Basta você se levantar em nome do Senhor dos Exércitos. Começa a clamar na sua vida, irmão. Começa a orar na sua casa, começa a batalhar para esse gigante cair. Precisa-se de fé, precisa crer. E esse homem foi próspero em todas as suas vidas, criou uma história, como Noé. Davi cria sua história, é mencionada até os dias de hoje. E uma coisa que eu aprendo: o incrédulo, o que titubeia na fé, ele não cria história, é apagado o seu nome. Quando você vai para os heróis da fé, é mencionado a fé daqueles homens, porque eles creram. Homens que foi cortado ao meio. O que falar dos mártires, diante daqueles leões, diante da cruz, cheio de pinche, sendo tacado fogo, e eles não estavam: Senhor, por quê? Porque eu estou aqui. A história vai mencionar que eles adoravam pegando fogo, irmão. Olha que maravilha. O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foram só eles que foram levados para a Babilônia, não. Tinha vários hebreus, mas se contaminaram. Quando se contamina, a fé genuína não morre. Quando você se mistura com alguém que não tem a fé salvífica, a fé bíblica, a sua fé vai morrer. Foi colocados à prova. Estava tranquilo. Foi dada a oportunidade para eles se renderem. Eles não se renderam, porque a fé deles estava convicta no Senhor. É decisão, irmão. Fé também é decisão. Na decisão você não pode ter dúvida. Na decisão é decisão. Você crê ou você não crê. E quando foi tocado, aqueles 3 meninos não se dobrou. Aí olha o diabo por trás do rei. Chama eles lá. Vou dar mais uma chance, tá? Vou fazer tocar de novo. Mas olha a autoridade de realmente quem tem fé. Ó, pode parar. Não precisa tocar não. Porque eu não vou se dobrar diante da tua estátua. Porque meu Deus é tão poderoso que Ele pode me livrar. Mas se Ele não me livrar, eu também vou continuar crendo nele. E olha o que aconteceu, irmão. Ali foi feito um culto dentro do fogo. Estavam adorando. E por causa daqueles jovens, eu creio que a fé de muitos foi edificada. Que é um exemplo tão grande para mim e para você. Porque pode acontecer isso com a gente, tá? O que está por vir aí, não se espante, não se pasme. O que está por vir aí vai provar a nossa fé. Tribulação vem do equipamento agrícola, se eu não me engano, egípcio, chamado tribulo. Esse equipamento, qual era a função desse equipamento? Separar o joio do trigo. Então, os servos do Senhor que vão passar, os que dizem ser crentes, os que dizem ser servos do Senhor, vão ser provados, para ver se de fato é ou não é. Vamos ser provados, vamos ser colocados em situações que a gente vai precisar estar com a nossa fé firme, inabalável no Senhor. O que falar de Daniel, que não temeu nada, porque a fé dele estava no Senhor. Então, diante de tantos cenários que aconteceu no deserto, nunca se houve tantos sinais como se houve no livro de Êxodo. Aqueles homens caminhavam e a rocha ia com eles. Você tem noção disso? Aquele homem andava 1 quilômetro, aquela geração andava quilômetros, quando dava sede, a rocha estava do lado. Não faltava água, não faltou comida.
Deus manifestou a glória caindo comida do céu, mostrando que seria o Deus da provisão. Povos ao redor se levantavam, Deus dava vitória. Aquele povo andou sobre terra seca, o mar se abriu. Pedro andou sobre as águas, aquele povo, Deus fez o mar se abrir. Mas a Bíblia vai relatar que a maior geração, os que tombaram, foi por causa da incredulidade. Mas como, irmão? Eles viram as pragas. Quando você vai na palavra de Êxodo 11, a nona praga, se eu não me engano, é treva. Era tão densa que eles apalpavam. Mas a Bíblia vai falar que o povo de Deus estava ceando, tinha luz. Entre Êxodo 12, Deus decreta ali a Páscoa, eles estão ceando, mas o povo que não crê estava em trevas. Eles viram todas as pragas, eles viram coisas portentosas. Menos 50 no frio, tinha uma coluna de fogo aquecendo. Imagina, irmão, andando a coluna de fogo aquecendo, durante o dia uma coluna de nuvem protegendo, mais de 50 graus, diversos sinais, mas aquele povo era incrédulo. Consequências, tombaram e não entraram na terra prometida. Uma das coisas, irmão, que me chamou muita atenção, o tempo não permite, tem tanta coisa para falar, são detalhes da Bíblia, irmão, que me chamou muita atenção. Um discípulo do Senhor chamado Tomé viu coisas que ao homem era impossível, ele estava. A Bíblia vai falar no final do capítulo 20 de João que foi diversas coisas que não poderia caber no livro. Aqui tem coisas demais, muitas coisas que o Senhor fez, mas existiam outras coisas que não couberam no livro, que Jesus fez. Tomé estava lá. Ele viu coisas com seus próprios olhos, ele estava ouvindo os ensinamentos do mestre, ele estava do lado do mestre. E o mestre, antes de morrer, ele começa a falar: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ressuscitará. O Senhor falava diversas vezes. Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. Quando você vai no final do capítulo de Mateus, já estava até aqui, rapaz, o vento colocou no livro de Mateus. A Bíblia diz que assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ainda ficaram em dúvida, olhando. Eles estavam olhando, mas ainda havia dúvida. Quando você vai no final do capítulo de João, desse capítulo 20, você vai ver que os discípulos, eles chegam e falam para Tomé, porque Jesus se apresentou, mas Tomé não estava. Jesus se apresenta para os discípulos, fala ali, e os discípulos correm: Tomé, eu vi Jesus. Olha a audácia desse homem. Eu tenho que ler, isso é forte demais. Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. É uma afirmação, sim ou não? Sim ou não? Isso é forte ou não é? Só que o texto continua. Eles estavam ceando. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas. O pastor já trouxe uma mensagem sobre isso. Tudo fechado. Jesus atravessa, dá a paz, mas vai direto em Tomé. Toca aqui. Pode tocar no buraco da minha mão. Pode tocar aqui onde a lança foi. Aquilo constrangeu tanto. Irmão, se você lê o texto, não foi uma palavra mansa não, tá? Assim como foi lá no deserto que Deus deu os sinais, deu autoridade para Moisés, e nós aprendemos que o Senhor deu uma bronca em Moisés,
Moisés, por que tu clamas a mim? Toca nessas águas, Moisés. E Moisés tocou e aconteceu. Deus deu uma bronca. Aqui também Deus veio dar uma bronca em Tomé. Porque tu viste, tu creste, Tomé. Mas Senhor, agora eu creio. Bem-aventurado que não viu e creu. Agora vamos para as consequências. Já leu Atos quantas vezes? Diversas. Os irmãos já leram Atos diversas vezes. Qual o relato de Tomé em Atos? Fala um aí. Tem história, irmão. Não criou história. Você vai na história. Você acha. Você acha. Por que não tem um livro de Tomé? Consequência, irmão, de não crer. Você não crê história. Nos Heróis da Fé, Tomé está? Você vê mencionando Tomé, os discípulos em Atos? Não estou falando aqui que Tomé foi para o inferno não, tá? Tem gente que distorce. Falando consequências de uma incredulidade. Há diversas consequências. Mas não está, irmão. Não está. E isso é sério, sim ou não? Há uma grande promessa que Jesus vai. Nós dizemos com a nossa boca, a geração diz com a nossa boca, Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a fé vivida, ela é a mesma coisa que falada. A gente realmente está na posição de Jesus voltar hoje e ser arrebatado. Mas há uma promessa. Há uma promessa. Se Jesus falou, Ele vai voltar. Ele vai voltar. A Bíblia diz que aqueles anjos, quando Jesus está sendo levado aos céus, os anjos falam, está vendo esse homem? Da mesma forma que ele está subindo, é o mesmo que vai descer, ô glória. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas o cenário não é de crer, irmão. O maior foco está sendo nas coisas da terra. O ser humano está matando um ao outro por causa de prata, de ouro, de bronze. Há uma promessa para mim e para você que a gente vai andar no ouro. De graça. Há um lugar maravilhoso que o Senhor prometeu, mas há uma herança ainda maior. A Bíblia diz, bem-aventurados são os de coração limpo. Por quê? Por quê? Você vai ver Deus, irmão. A Bíblia diz que ainda não é manifestado aquilo que havia de manifestar, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é. Mas para não ficar na dúvida, o Senhor permitiu ainda algo para que as pessoas não duvidassem disso. Deus revela a João e manda ele escrever para a sua igreja, entrega à igreja. Porque começa falando do livro de revelação para aqueles que creem. E mostra ali a grandiosidade. João vê a Nova Jerusalém. João vê aquele cenário maravilhoso. E tudo que o Senhor, através do projeto salvífico que era Jesus, como nós lemos aqui, é que todos crescem no Senhor para que viesse a ter a vida eterna, mas não vão, nem todos vão crer. Deus envia o seu Filho para que as pessoas pudessem crer. Agora imagina comigo se Jesus não faz sinal nenhum. Porque os sinais eram mostrando a grandiosidade de Deus, que de fato Ele era Deus, Ele era o Senhor. Agora imagina se Jesus não faz nada, ia ser pior sim ou não? Ia ser muito pior, era mais um homem. Era um homem qualquer, mas o Senhor deu sinais mostrando que Ele era Deus. E o Senhor tem dado sinais até o dia de hoje. Bom, pessoas que foram curadas, hoje não estão mais. Pessoas que foram curadas de câncer, AIDS, hoje não adoram mais. Pessoas que foram libertas. Os 9 leprosos foram curados daquela situação vergonhosa. Não voltaram para ser gratos. Ninguém sabe o que aconteceu com esses homens.
Só Deus sabe. Que falar dos dois ladrões da cruz, irmão, a chance estava ali para ele agarrar. Começou a blasfemar: se tu é Deus, tira tu e eu daí. Era para ele crer, a chance estava do lado. E o outro, cheio de fé, manda ele ficar quieto: não temes a Deus? Vês que esse homem é um justo, não fez nada. Nós fizemos para estar aqui, mas ele não. Ele é justo, ele é Senhor. Quando ele chama ele de Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquela fé, irmão, de uma vida eterna já estava no coração dele. E não foi uma conversa de 3 ali, não. Tinha multidões ali embaixo. Ele estava confessando Jesus diante dos homens. E o Senhor confessou ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O paraíso é real, irmãos. O paraíso, ele é real. Como deixar de crer nisso? Como deixar de acreditar nas bênçãos do Senhor? Se de fato Jesus está voltando. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Você tem noção que o seu corpo vai ser transformado? Você tem noção que você não vai precisar mais comprar roupa? Você vai ganhar um manto branco do Senhor? Você não vai precisar gastar mais dinheiro fazendo manutenção da sua casa. Você tem uma casa já. O Senhor foi preparar. Aleluia. Eu não posso deixar de crer nisso. Como foi falado aqui, esse Senhor, Ele te perdoou. Ele lançou seu pecado no fundo do mar. Ele te justificou. Ele tem cuidado de você até o dia de hoje. Não tem faltado pão, não tem faltado proteção. Ele tem sido seu abrigo, Ele tem sido a sua segurança, Ele tem sido seu Deus. Como foi falado aqui, nenhum mal tem chegado à nossa tenda. Passamos por um momento de pandemia terrível. Você está de pé porque o Senhor te guardou. Como que eu vou deixar de crer nessa proteção? Como que eu vou deixar de crer nesse Senhor? E mais, irmão, eu poderia deixar a gente aqui, mas Ele faz questão de você estar com Ele em glória. Aleluia. Irmãos, tem uma mesa para a gente fazer a ceia com o Senhor. Imagina, a Bíblia vai falar que você sentará do lado de Abraão, Isaac, Jacó, dará Pedro, Paulo. Você vai estar lá, tem uma mesa, tem uma ceia. Aleluia. Está te reservado uma coroa da vida. A Bíblia vai falar, irmãos, que há galardão. Vamos receber galardão, até presente do Senhor a gente vai receber, irmão. A gente sabe que é difícil, luta, batalha, mas as leves, momentâneas tribulação produzirá em mim e você uma glória muito excelente. Então não atenda para as coisas que se veem, irmão, para esse mundo. Atenta para aquilo que não se vê. Ele vai voltar. Hebreus vai dizer que o justo vive pela fé, mas se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Mas a Bíblia vai falar que nós não somos desses que regridem para a perdição, mas somos esses que avançam para a conservação da nossa alma. A gente tem um alvo, irmão. A gente tem um alvo. E Hebreus vai falar que existe ainda um pouquinho de tempo. Aguenta firme. Falta pouco tempo. Aquele que há de vir virá. Ele não tardará. Glória. Ele não vai tardar, irmãos. Esse dia está chegando. Já já, irmão, vai soar o toque da última trombeta. A última trombeta soará. Num piscar de olho, você não vai me ver mais com essa roupa. Eu não vou ver mais vocês com essa roupa. A gente vai ser levado aos ares para encontrar com o nosso Senhor. Estará vindo sobre o seu cavalo branco, glória. Na sua coxa, sobre o seu manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os anjos, arcanjos vêm buscar a sua igreja. Eu não posso deixar de crer nisso. Eu não posso duvidar disso. Eu tenho
tenho que crer, irmão. Aleluia. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Maravilhoso, Jesus. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Joga essa acusação do diabo por terra, irmão. Joga essas palavras ao contrário que as pessoas mandam para você por terra. Fala para ela: Jesus me lavou, Jesus me purificou, Jesus me perdoou. Você até não pode me perdoar, mas Jesus me perdoou. Eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo. Ele prometeu que Ele faria nova todas as coisas e fez. Ele fez, irmão. Devemos viver por fé. A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, não vivemos por fé e não por vista. Alguém está vendo Jesus aqui? Ele está aqui, irmão. Aproveita, tira a virtude dele, adora Ele, glorifica Ele. Viemos aqui por causa dele. É dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Quando Deus fala com Pedro: Pedro, eu vou tirar você desse tabernáculo. O que o Senhor estava falando? Pedro, tu vai morrer, eu vou te trazer. Pedro começou a festejar: eu vou estar com o meu Senhor. Ele se alegrou. Aleluia. Aí tem gente que fala: Jesus está voltando. Não, agora não. Tenho que cuidar dos meus filhos ainda. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, irmão. Se o Senhor me levasse aqui hoje, eu ia pedir: Senhor, guarda minha esposa. Me leva logo. Aleluia. Quem quer ir para o céu, irmão? Glória. Aí fora é batalha. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar em você essa fé de pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são dessa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te amou de tal maneira, que Ele enviou o Filho dele a essa terra para todo aquele que nele crê não venha perecer. Se você crê, você não vai perecer. Tem que agarrar nessa promessa. Se agarra nessa promessa: aquele que crê não vai perecer, morte eterna. Aquele que crê vai ser salvo por Ele, irmão. Se agarra nisso, não é palavra de homem. É Deus revelando a João, e João escrevendo. Fala para eles que tem perdão. Fala para eles que tem redenção. Fala para eles que eu vou pagar a dívida deles através dos meus filhos, do meu filho. Fala para eles que eu vou colocar alguém no lugar deles. Fala para eles que eu vou livrar eles da morte eterna. Eu não posso deixar de crer nisso. Eu não posso, nem você. Então vamos se agarrar a essa promessa. Jesus está voltando. E Ele voltará. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.